O ano de 2014 foi marcado por uma tragédia nas belas paisagens do Panamá. Duas jovens mochileiras, Lizanne From e Chris Kremers, provenientes da Holanda, desapareceram em uma das famosas trilhas da cidade turística de Boquete. 2 meses depois do desaparecimento, apenas fragmentos de seus corpos foram encontrados nas cercanias de um rio. O que teria acontecido com as duas? Elas se perderam na floresta ou teriam sido vítimas de um crime brutal? Depois de tantos anos, o fato continua sendo muito discutido em fóruns sobre true crime. Trata-se de um grande mistério cheio de desdobramentos estranhos. Panamá, um palco de desaparecimentos. Nous sommes finalement à Bocas del Drago après 4. O Panamá é um conhecido destino de viagens da América Central. O turismo é uma fonte de renda muito importante para o país, mas por trás de paisagens tão bonitas existem vários casos de desaparecimento e violência contra turistas. Catherine Journet, uma estudante de 23 anos, foi assassinada em 2017. A jovem fazia uma trilha na província litorânea de Bocas del Toro. Uma mochileira alemã se perdeu durante uma trilha na cidade de Santa Fé, no estado de Veráguas, em 2017. A jovem foi encontrada pela Sinaproc, a Defesa Civil panamenha. Mas, ao invés de ser levada em segurança para um hospital, a jovem foi presa e agredida pelos membros da busca e teve todos seus pertences roubados. Ela conseguiu fugir do cativeiro e buscar ajuda, mas qual seria o seu destino se não tivesse conseguido escapar? Em 2019, Alex Humphrey, um mochileiro inglês de 29 anos, desapareceu sem deixar vestígios na cidade de Boquete, na província de Chiriquí. Alex deixou o hostel em que estava hospedado e tinha planos de conhecer o balneário da Cachoeira Majagua. Ele nunca retornou desse passeio. Em 2014, na mesma cidade, duas jovens holandesas também sumiram sem deixar pistas. A viagem de Lizanne e Chris. Lizanne From e Chris Kremers nasceram em Amersfoort, na Holanda. Elas tinham 22 anos e 21 anos, respectivamente. As jovens trabalhavam juntas e decidiram fazer uma viagem para o Panamá, onde trabalharam como voluntárias. No dia 15 de março de 2014, as duas voaram da Holanda, diretamente para Costa Rica. Chegando na capital do país, a dupla viajou para Bocas del Toro, localidade panamenha conhecida como o Caribe do Panamá. As duas haviam acabado de se formar na universidade. Lizanne estudou psicologia e Chris era formada em educação sociocultural. Segundo o site Codecast, seu plano era estudar história da arte quando retornasse de sua aventura panamenha. Chegando em Bocas del Toro, as jovens aproveitaram muito a cidade. Tiveram aulas de espanhol, curtiram a praia e fizeram amigos. Elas passaram 2 semanas em Bocas e terminariam sua viagem em Boquete, uma cidade que fica na província vizinha, Chiriquí. Lá, elas trabalhariam como voluntárias, ensinando inglês para as crianças. As jovens chegaram a comprar brinquedos e presentes na Holanda para os seus futuros alunos. Seus amigos e suas famílias doaram dinheiro para ajudá-las. Elas saíram do litoral panamenho com tudo acertado. Ficariam em uma casa de família e começariam a dar aulas na segunda-feira. Quando a dupla chegou em Boquete e foram até a escola onde seriam voluntárias, ninguém sabia nada sobre elas. Dessa maneira, elas só conseguiriam começar seu voluntariado na próxima semana, e teriam 7 dias livres na cidade. Isso foi muito frustrante para as jovens, pois elas tinham tudo programado. Lizanne mandou uma mensagem para seus pais, dizendo o quanto estava decepcionada por não iniciar as aulas naquela semana. Elas receberam um e-mail da escola 3 dias antes de se apresentarem em Boquete, dizendo que estava tudo certo e do nada, chegando lá, não havia nada para elas. Segundo Miriam, a proprietária da casa onde as meninas se hospedaram, por causa desse tempo livre, elas resolveram desbravar a cidade. Lizanne estava sentindo dor de garganta no dia 31 de março. Mesmo assim, elas decidiram fazer um passeio no dia 1º. Elas haviam planejado subir o vulcão Baru e conhecer uma fazenda de morangos no sábado.
passeio organizado pelo guia Feliciano. Segundo um dos pais das meninas, elas não tinham mais nada agendado naquela semana. Lizane e Chris, por alguma razão, decidiram explorar sozinhas uma área da cidade. A trilha é o pianista. Chris chegou a mandar a mensagem de WhatsApp para seu namorado falando sobre o assunto. Um taxista teria levado as duas até a região. Eles a pegou na escola Spanish by the River, onde elas estavam checando informações no computador sobre o local. Ele disse que deixou as duas garotas na trilha às 1h40 da tarde. Segundo o blog Countcast, porém o relógio da câmera dizia o contrário, que o passeio teria começado às 11 da manhã. Elas levavam consigo uma mochila com uma máquina fotográfica, um cartão de seguro, dinheiro, celulares, um pouco de comida e 2 garrafas pequenas de água. Aqui entra um ponto importante. 2 taxistas foram interrogados sobre o caso, Humberto e Leonardo. Humberto teria levado as meninas para a região no dia 31 de março, no mesmo horário apresentado por Leonardo. Nesse dia, as jovens teriam feito um curto percurso da trilha Pedra del Lindo. Só que nenhum dos taxistas lembra com exatidão se realmente transportaram as garotas até lá, pois não teriam prestado atenção para a aparência delas. Apesar de Boquete possuir um grande fluxo de estrangeiros, Chris e Lizane tinham uma aparência distinta. Chris tinha cabelos alaranjados, Lizane era uma jovem loira e alta. Existe algo muito estranho com o depoimento desses taxistas, principalmente sobre o horário apresentado por Leonardo, o suposto taxista do dia 1. O horário fornecido por ele não bate com o começo da caminhada das jovens. Pela análise do celular e da câmera delas, o percurso foi iniciado às 11 da manhã. Por que ele mentiria sobre o assunto? As meninas teriam sido advertidas por moradores do começo da trilha, para que não subissem sozinhas. O motivo é muito simples. Alguns casos de roubo estavam acontecendo na região. A El Pianista também seria muito usada por traficantes, já que é uma ligação direta com a província de Bocas del Toro. O sumiço. No dia 1º de abril, cerca de 2 semanas após sua chegada ao Panamá, Lizane, Chris e o cachorro do dono do restaurante Pianista partiram de casa por volta das 11 com planos de fazer a trilha Pianista, que era situada em uma densa floresta ao redor do vulcão Baru. Essa é a última vez que eles serão vistos ou ouvidos novamente, pois nunca mais voltariam da caminhada. Quando o cachorro da família voltou misteriosamente ao restaurante naquela noite, sem nenhum sinal das meninas, surgiu uma grande preocupação, que só foi validada quando as meninas faltaram ao encontro com um guia no dia seguinte. Em 3 de abril, as autoridades realizavam buscas aéreas na esperança de encontrar algo sobre o seu desaparecimento. Infelizmente, nada apareceu até 10 semanas depois. A mochila azul de Lizane é encontrada por uma mulher local na margem de um rio, perto da aldeia de Alto Romero. Estranhamente, ela notou como a mochila não estava lá no dia anterior. No pacote havia 2 pares de óculos de sol, $83 em dinheiro, passaporte e câmera de Lizane, uma garrafa de água, 2 sutiãs e os telefones de ambas as mulheres. Os itens foram embalados, secos e descritos como em boas condições. Um conjunto de impressões digitais não identificadas foi retirado da mochila. Mais investigações sobre os telefones revelaram 77 tentativas de chamadas de emergência, começando pelo iPhone de Kremers, às 4h39 do dia 30 de abril. Depois de muitas tentativas fracassadas de obter sinal nos dias seguintes, a última atividade relatada foi às 11h59 do dia 1º de abril. Em 11 de abril, quando o telefone foi desligado pela última vez. Entre a última tentativa de chamada de emergência e a última atividade telefônica, ocorreram várias verificações de sinal, de 4 a 11 de abril. O histórico do telefone revelou também várias entradas de um código PIN falso, em 6 de abril. O que foi encontrado na câmera de Lizane, porém, é ainda mais estranho.
Uma olhada nas fotos revelou 133 fotos tiradas pela dupla, com as primeiras fotos indicando nada de incomum. Antes da primeira tentativa de chamada de emergência, embora eventualmente as fotos se tornarem aparentemente aleatórias, tiradas no escuro e sem nenhum motivo aparente. Uma delas mostrava um galho com sacos plásticos e embalagens de doces em cima de uma pedra. Outra mostrava o que parece ser um papel higiênico em um espelho em outra pedra. E outra mostrava a nuca de Chris. A última foto foi tirada no dia 8 de abril, às 10h59 da noite. O mais estranho ainda é a foto que falta no rolo, que convenientemente preenche a lacuna entre a última foto enquanto estava de dia e a primeira foto quando anoiteceu. A câmera pula de repente da foto 508 para 510 e ninguém sabe porquê. Pode ser algum tipo de mau funcionamento da câmera, mas deveria ser impossível para uma câmera pular acidentalmente um número ao tirar uma foto, o que significa que ela foi excluída por qualquer motivo. As tentativas de recuperar a foto desaparecida não tiveram sucesso, sugerindo que ela foi de alguma forma manipulada e excluída por um software muito avançado. A descoberta da mochila levou a mais buscas na área, que revelaram o short jeans de Chris fechado e cuidadosamente dobrado em cima de uma pedra. Eventualmente, seus restos mortais foram encontrados, incluindo uma pelvis, uma bota com um pé ainda dentro e ossos de Chris que foram branqueados. Os restos mortais foram encontrados a poucos quilômetros de onde a mochila de Lizane foi descoberta. Uma caminhada de 14 horas ao norte, passando por 2 rios de onde as 2 meninas estavam originalmente. Elas caminharam muito mais longe do que deveriam, claramente indo mais longe do que estavam preparadas, mas elas continuaram indo mais fundo, ao invés de simplesmente voltarem o caminho. Por quê? Teorias. Perdidas na floresta. Obviamente, a principal teoria é que elas simplesmente se perderam na trilha. O caminho de 7,9 milhas que elas iniciaram passa por uma floresta nublada, que atinge até 2.000 pés de altitude. Em território desconhecido, no meio da mata, é possível que as meninas se tenham perdido ou encontrado alguma outra trilha, o que explicaria os inúmeros pedidos de socorro na hora que se seguiram. Elas poderiam ter feito um desvio não intencional? As fotos, boa parte delas tirada com flash na escuridão total, poderiam ter sido utilizadas como uma fonte de luz para iluminar o caminho à frente. A foto do galho embrulhado em embalagens poderia mostrar a tentativa de fazer algum tipo de bandeira improvisada. As entradas de PIN falso podem ter sido uma tentativa de Lizane de desbloquear o telefone de sua amiga, já que o dela tinha parado de funcionar no dia anterior. Se for esse o caso, como a foto perdida foi excluída? Porque elas simplesmente não seguiram o cachorro, já que ele voltou para o restaurante sem eles e tranquilo. Ressalta-se que a trilha não é descrita como difícil, chegando um especialista a comentar que não seria necessário um guia. Lesão causada por queda. Muitos apontaram que uma ou ambas as mulheres poderiam ter sido incapazes de se mover devido a uma lesão. Em busca de aventura, as duas poderiam ter seguido intencionalmente outro caminho ou direção, apenas para serem interrompidas por uma lesão que poderia explicar como que elas não conseguiram voltar para casa. Um delas pode ter tentado voltar para buscar ajuda, mas se machucou ou se perdeu no caminho. Isso pode explicar a foto tirada da cabeça de Chris, que poderia ter sido uma tentativa de avaliar se tinha algum tipo de ferimento. Também é possível que uma ou as duas tenham morrido em decorrência da própria queda, e as fotos sejam resultado de um animal que ficou batendo na câmera após a morte. Infelizmente, ainda não consegue explicar a foto desaparecida
e a descoberta do pacote que a testemunha afirma não estar lá um dia antes. Perdão, o pacote seria a mochila, desculpei. Além disso, se eles não conseguiram se mover, como chegaram ao local onde seus equipamentos e ossos foram encontrados? Porque elas verificavam toda hora o sinal como se eles estivessem mudando constantemente de local. Assassinato por povos indígenas. Sabe-se da existência de várias tribos indígenas na região. Outros assassinatos foram relatados na área e alguns apontam alguns detalhes suspeitos em algumas fotos da câmera de Lisane. O PIN falso faria sentido se as pessoas de lá tentassem acessar o telefone, e as fotos aleatórias podem ser de alguém da tribo tentando usar a tecnologia. Já que eles não sabem usar, o cara ficou batendo sem querer e tirou aquelas fotos. Isso ainda, no entanto, não explica a foto que sumiu do nada. E se os amigos realmente foram levados por um grupo? Por que foram autorizados a fazer tantas ligações de emergência? E como que a mochila acabou a quilômetros de distância, em boas condições e aparentemente intocada? Assassinato por turistas ou pessoas locais. Um relato não confirmado disse que aquelas meninas foram vistas tomando banho com 2 jovens holandeses antes de embarcar na trilha. Poderiam aqueles homens ou alguém que passou por eles na trilha tê-los seguidos e forçados a entrar na floresta? As meninas vagaram pela trilha à noite usando a câmera para obter luz, porque estavam sendo perseguidas por terceiros e não podiam parar e esperar o amanhecer? Por um lado, isso explica a foto desaparecida, pois quem a apagou, se foi mesmo apagada por alguém, precisava de familiaridade com tecnologia. Isso também explica como as roupas e mochilas foram descobertas, como se alguém tivesse a colocado propositalmente após o fato. Isso explica as impressões digitais que não foram identificadas. Por outro lado, por que o raptor permitiria que os telefones e as câmeras fossem recuperadas? Por que deixar as vítimas fazerem chamadas para o serviço de emergência? Por que as fotos aleatórias da escuridão durante a noite? Atacados por animais. Estando nas selvas do Panamá, um encontro com animais parece bem provável, especialmente se eles de alguma forma se desviarem do caminho original e mais percorrido. Poderia algum predador tê-lo seguido durante a caminhada? As fotos poderiam ter sido usadas para assustá-lo ou talvez para tentar ver onde a criatura estava escondida no escuro. Ainda assim, por que o animal esperaria tanto antes de atacar? E isso também não explica a foto perdida, a mochila que foi colocada à beira do rio, ou porque eles não poderiam simplesmente se virar e sentir que estavam sendo caçados. E no mínimo, os animais provavelmente tiveram algo a ver com a dispersão dos restos mortais, mas ainda não se sabe se eles podem ter sido atribuídos à morte delas. Assim como muitos dos detalhes que ainda existem deixam mais perguntas do que respostas.